desculpem, mas pelo menos não tá no presencial. O presencial vai ser mais... E começa a gravar no meio do monólogo. Enfim, gente, vamos começar. Tá bom, então? Jesus amado, que eu tenho que fazer mesmo? A apresentação de slide. Nossa, 20 anos que eu faço isso, eu não decorei ainda. Ó, é o seguinte. Não, pera lá. Vai para esse mapa aqui primeiro. Onde a gente terminou na última aula? É importante a gente lembrar, dar uma recapitulada aqui. A gente terminou quando a Alemanha firmou com a União Soviética o Tratado Ribbentrop-Molotov, que é aquele famoso pacto de não agressão. Então a Alemanha falava, ó, União Soviética, você fica de boa, eu fico de boa também. Você não me ataca, eu não me ataco. Se você me atacar, eu vou atacar. E aí ficava nesse impasse. Ficava nesse acordinho que o Hitler fez justamente porque ele já estava planejando avançar para o leste da Europa e, obviamente, eventualmente, isso iria causar um conflito com a França e com a Inglaterra. Para evitar maiores problemas com a União Soviética, que era uma grande rival do nazismo, sim, nazismo, como a gente já viu, é anticomunista até os ossos, ele falou, ó, Stalin, vamos ficar de boa aqui, tá tudo bem, e é isso daí. Então, firmaram o tratado lá de não agressão. Pouco tempo depois que eles firmaram esse tratado, a União Soviética, em conjunto com a Alemanha, invadiu a Polônia. Invadiram a Polônia e dividiram ela entre si. Uma parte ficou para a União Soviética e outra parte ficou para a Alemanha. Depois que eles invadem a Polônia, a gente vai ver isso de novo, calma aí. Depois que eles invadem a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha. Lembra que eu já tinha falado para vocês? A Alemanha estava num processo expansionista desde quando o Hitler assumiu o controle como Führer. Então, eles fizeram a anexação com a Áustria, eles pegaram os Sudetos da Tchecoslováquia, dentre outras regiões. E aí chegou um momento que ficou insustentável, que a Inglaterra e a França sentaram numa mesa e falaram, olha, Alemanha, a gente não quer causar uma guerra. Só que se você não parar com essas medidas expansionistas, nós vamos ser obrigados a fazer alguma coisa. Aí a Alemanha falou, não, pode ficar tranquilo, ó, paz de já aqui, estamos suave, vou ficar quieta. Não ficou porra nenhuma, invadiu a Polônia, e aí Inglaterra e França se viram obrigadas a agir e a declarar guerra contra a Alemanha. Começa, desse jeito, a Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha na Polônia. Só que eu quero que vocês tenham uma coisa em mente que é muito importante antes da gente ver a Segunda Guerra Mundial em si, que é um mapa do mundo. Porque isso vai ser importantíssimo para que a gente entenda toda a dimensão e todos os arquétipos que envolveram a Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Olha só. Peraí, que acho que tem... Esse mapinha, ele vai evoluindo ao longo do tempo, tá? Em azul, a gente tem os aliados. Em preto, o Reich, o eixo. E em vermelho, isolado, a União Soviética, tá bom? Aí vai ficar evoluindo aí e tudo mais. O que eu quero que vocês entendam, olhando para esse mapa, é que quando eu falar da Inglaterra, eu não estou falando da Grã-Bretanha. Eu não estou falando da união entre Escócia, entre Irlanda, entre País de Gales e entre Inglaterra. Eu estou falando do Império Britânico. Eu estou falando de uma das maiores potências do mundo, que tinha territórios na Ásia, na África e na Oceania. Eu quero que vocês entendam que quando eu citar a França, eu não estou falando da França enquanto país, eu não estou falando da França enquanto posição territorial na Europa. Eu estou falando do Império Ultramarino Francês, que assim como a Inglaterra também tinha colônias na África, principalmente na Ásia, tudo bem? Essas regiões aqui de colônias vão ser tão importantes para a Segunda Guerra Mundial, para o andamento do conflito, quanto as metrópoles. Mais de 2 milhões de indianos lutaram pelo exército inglês. Tudo bem, então? Essas colônias, principalmente no norte da África, aqui no Oriente Médio, eram importantes fontes de matéria-prima, de petróleo, de matriz energética, e tudo isso ajudou ou possibilitou que a guerra tomasse as proporções que ela tomou. Então é muito importante que vocês entendam. Quando eu falo das potências envolvidas na Segunda Guerra Mundial, não imagine uma coisa restrita à Europa, como foi a Primeira Guerra Mundial. Tipo, não foi, mas tipo, como a gente normalmente pensa a Primeira Guerra Mundial. É uma coisa gigantesca. Assim como na Grande Guerra, as colônias que esses países ainda tinham, estavam lá, e vão ser fundamentais para que a guerra acontecesse. Tá bom? Então, sem as colônias... Gente, a Inglaterra é minúscula, é uma ilha. Então, vocês estão vendo aqui no mapa. Sem as matérias-primas que vinham
principalmente do Oriente Médio, principalmente da África, sem o recurso humano que veio da Índia, ela não ia aguentar, cara. Ela não ia ser possível tudo isso, tá bom? Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Isso é muito importante mesmo. Por quê? Porque não chama a Segunda Guerra Mundial de sacanagem, cara. Vai acontecer conflito na África, vai acontecer conflito na Ásia, tudo bem? Todo mundo vai ser envolvido de algum jeito nessa treta. Inclusive Brasil varonil. Vocês estão vendo aqui do lado. Daqui a pouco a gente fala disso, tá bom? Então, agora que vocês estão tendo isso em mente, que vocês estão enxergando essa relação de maneira clara, a gente vai poder começar a estudar a Segunda Guerra Mundial. Igual eu falei para vocês, a Alemanha firma com a União Soviética o pacto de não agressão, o Ribbentrop-Molotov, ficam de boa, e além desse acordo ter decidido que a Alemanha e a União Soviética iam ter uma posição, primeiramente, à primeira vista, amistosa em relação a uma a outra, também, secretamente, nesse mesmo acordo, ficou decidido que a Alemanha e a União Soviética iam invadir conjuntamente a Polônia, e depois da invasão, depois que a Polônia caísse, iam dividir ela entre si. E foi assim que as coisas seguiram. Pouco tempo depois do Ribbentrop-Molotov, no dia 1º de setembro de 1939, a data de início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invade a Polônia, que é derrotada só 3 semanas depois da invasão. Por que só 3 semanas? A gente vai ver daqui a pouco. Os soviéticos, como estava acordado no Tratado de Não Agressão, também invadem a Polônia. A França e a Inglaterra, que já tinham avisado a Alemanha que se ela continuasse com seus projetos expansionistas, elas iam intervir, elas finalmente cumprem essa promessa e declaram guerra contra os germânicos. Tudo bem, então? Então, qual que é o mapa inicial? A Alemanha e a União Soviética invadiram a Polônia. Em retaliação, por causa dessa invasão, França e Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha, não contra a União Soviética, tá bom, gente? A União Soviética tá nesse momento, o que eu tenho a ver? Tá? Esse é o movimento inicial. Aí vocês pensam, puta merda, mas o eixo era Japão, Itália e Alemanha. Cadê esses dois? Japão tava lá na Ásia, tava fazendo as guerras que ele queria com a China, aquele expansionismo maluco que eles fizeram no Pacífico, e a Itália, no começo da guerra, se declarou não beligerante. O que é não beligerante? Literalmente, não estou em estado de guerra, não estou compactando com esse negócio por enquanto. Então, quando começou a Segunda Guerra Mundial, as únicas potências que estavam envolvidas no começo era a Polônia, por ter sido invadida, a Inglaterra e a França. Itália ficou de fora, Japão ficou de fora, e a União Soviética, o que eu tenho a ver? Inclusive, os próprios soviéticos seguiram uma campanha expansionista própria nesse período que eles ficaram fora da Segunda Guerra Mundial. Eles foram lá, por exemplo, e dominaram a Finlândia. A Finlândia, que era território do Império Russo. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? O próprio Lenin se exilou na Finlândia por um tempo e tudo mais. Então, os soviéticos estavam tratando da vidinha deles, estavam lá fazendo o processo expansionista deles, enquanto a Alemanha, Inglaterra e França estavam envolvidas na Segunda Guerra Mundial. Eu falei para vocês que a Polônia caiu em menos de 3 semanas. Isso vai ser uma característica muito forte do exército alemão. Tudo bem? Os lugares que eles invadem normalmente cedem muito rápido. A Holanda caiu em 2 semanas. Se eu não me engano, a Bélgica em 1, alguma coisa ridícula assim. E como é que isso acontecia? Qual que era a tática por trás disso? A chamada tática da Blitzkrieg. Vocês podem ter ouvido falar de uma música chamada Blitzkrieg Bop, que talvez vocês não tenham identificado por esse nome, mas se eu falar Hey Ho, Let's Go, vocês falam, Hey Ho, Let's Go, essa música. Exatamente. Blitzkrieg, do alemão, Guerra Relâmpago, o próprio nome já ilustra como é que é. O exército alemão, com o apoio da infantaria, ou seja, infantaria, o povo que vai de frente, o povo que vai lá com os mosquetes, vai derrotar todo mundo, a artilharia, ou seja, os canhões, o que ficava de suporte tático, longe, bombardeando as cidades, e a aeronáutica, lembrando o nominho da aeronáutica da Alemanha, Luftwaffe, infantaria, artilharia e aviação, iam juntos, conjuntamente, para um ataque coordenado e massivo. Essa é a tática da Blitzkrieg. Os alemães iam com tudo para cima dos seus opositores para tentar tomá-los o mais rápido possível. Tá? Essa é a estratégia. Isso é importante, eles vão usar essa porra para quase toda a guerra.
Ok? Então, é isso. Recapitulando, pacto de não agressão, União Soviética e Alemanha invadem a Polônia, Inglaterra e França declaram guerra. Como que a Alemanha tomou a Polônia em tão pouco tempo? Pela tática das guerras relâmpagos da Blitzkrieg. Ok? Ah, e a Alemanha tomou a Polônia e depois ficou de boa, tipo, foi lutar só contra a França e contra a Inglaterra? Porra nenhuma. Gente, a Segunda Guerra Mundial, isso varia de historiador para historiador. Mas geralmente ela é dividida em três fases. A primeira fase chama avanços do eixo, a segunda fase, equilíbrio de poder, e a terceira fase chama vitórias dos aliados. Tá? A primeira que a gente vai ver agora vão ser os avanços do eixo, que vai de 39 até 1941, e como o próprio nome diz, é o momento de ouro do eixo, é quando ele mais se dá bem, é quando ele mais conquista territórios e tem vitórias militares. Então vamos lá. Durante os avanços do eixo, essas mesmas guerras relâmpagos, essa mesma tática da Blitzkrieg-Bop que a Alemanha usou para a Polônia, ela também vai usar para boa parte da Europa. Então, ela vai usar para a Bélgica, que, se eu não me engano, caiu em uma semana, vai usar na Dinamarca, na Noruega, na Holanda, e vai varrendo todo o mapa da Europa. Esse avanço foi tão rápido, foi tão preciso, foi tão massivo, que ele pegou a Inglaterra e a França desprevenidas. Elas não achavam que a Alemanha tinha tanto poderio para fazer um deslocamento tão rápido e tão eficiente quanto eles fizeram. E aqui vai uma coisa importante, gente. França e Inglaterra não queriam uma guerra. A gente já viu isso ao longo dessas últimas aulas e tudo mais. Então eles tentaram postergar ao máximo esse conflito. Aí chegou nesse momento fatídico, não tinha jeito, vamos entrar em guerra. Só que eles menosprezaram a Alemanha. Eles menosprezaram a Alemanha. Gente, no período entre guerras, ou seja, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, como a gente já viu, Inglaterra e França, principalmente a França, ficaram muito traumatizados com a guerra. Não queriam de jeito nenhum que outra acontecesse. E aí a França sempre ficou com medo da Alemanha. Sempre ficou com receio dos alemães. Falou, esses caras vão fazer merda, esses caras vão fazer merda. Alguma hora eles vão invadir a França de novo. E para tentar se proteger, a França cria um negocinho chamado de linha Maginot. Maginot, não sei falar essa porra. Que olha só, vocês estão vendo aí no mapa, que é uma coisa que um monte de livro didático aborda, mas ninguém explica que porra de linha é essa, e todo mundo fica perdido. Gente, é literalmente uma linha de fortificações, então, tipo, de instalações militares, de bunkers, de muralhas, esse tipo de coisa, que cobre toda a fronteira ocidental da França. Eu acho que é ocidente. Sim. Que cobre toda a fronteira ocidental da França. Ó, vocês estão vendo aqui pela legenda que onde a gente tem esse traço vermelho, vermelho forte, são as fortificações que são mais fortes, e onde a gente tem esse pontilhado são as fortificações mais fracas. Gente, presta atenção. Onde essas fortificações são mais fortes? Onde está a fronteira entre a França e a Alemanha. E onde essas fortificações são mais fracas, onde a França faz fronteiras com outros países que não a Alemanha. Então, o que os franceses pensaram? O que os ingleses e os franceses pensaram? A gente vai segurar a Alemanha nessa linha aqui, nessa linha Maginot. A gente vai ficar mais ou menos uns 3 anos aqui segurando eles, enquanto isso a gente vai se preparando, até que a gente, segurando a Alemanha, a gente consiga bater de volta. Só que o que a Alemanha fez? Então, gente, grosso modo, o que a França estava pensando? Os alemães, vixe, vão pegar nada, ó, vão chegar aqui, não vai bater nada, não vão conseguir passar dessa linha, não vão conseguir passar dessa linha. E realmente, essa parte aqui da linha Maginot, ela era muito bem defendida. O que a Alemanha fez? Invadiu pelo outro lado. Gente, eu acabei de falar, presta atenção, ó, a Alemanha tomou Dinamarca, Noruega, Holanda, onde a Anne Frank morava, e a Bélgica. Olha que interessante. Gente, olha onde está a Bélgica.
na parte fraca dessa linha defensiva. Então, o que a Alemanha fez? Invadiu a Bélgica, e da Bélgica invadiu a França e pegou todo mundo de surpresa. Essa posição da Inglaterra e da França de menosprezarem a Alemanha, de não enviarem tropas diretamente para bater a Alemanha, de ficar só atrás dessa linha de defesa, é o que a gente chama de guerra de mentira, tá bom? E aí, irmão, depois que a Alemanha invadiu a França pela Bélgica, foi rápido pra cacete, foi um avanço inacreditavelmente veloz, que são como eram as guerras relâmpagos. E a França não aguenta, cara. Não aguenta a invasão da Alemanha. E ela se rende. Diferentemente da Primeira Guerra Mundial, que a França aguentou, que a França segurou o avanço alemão, agora não. Depois que a Alemanha rompeu essa linha, irmão, Paris caiu rapidinho. Foi muito rápido e a França se viu obrigada a se render. Mas qual que era a merda gigantesca? Porque tinha muito soldado, tanto francês quanto inglês, na França. E aí, quando a Alemanha está avançando, esses soldados vão ter que fugir. Vão ter que fugir da França. No que ficou conhecido como o desembarque de Dunkerque. Tudo bem? Tem um filme sobre isso, gente, super recente, ganhou um Oscar, que é o Dunkirk, que é o nome de Dunkerque em inglês. Tudo bem? Então, todos esses soldados franceses, ingleses que estavam aqui, tiveram que desembarcar, tiveram que literalmente fugir da França. Gente, a França foi tomada. A França caiu nas mãos dos nazistas. E as tropas que ainda eram leais ao antinazismo, ao antifascismo, fugiram para onde? Para Inglaterra. Inclusive, gente, tem um discurso do Churchill que é muito conhecido, né? Que, tipo assim, gente, o desembarque de Dunkirk, vocês veem o filme depois, viu? O filme é muito bom de verdade. Se vocês quiserem, me mandem mensagem, eu arranjo um link para vocês, eu arranjo um site para assistir de graça e tal. Mas o filme é muito bom mesmo. Tem uma história que, quando esses soldados que fugiram da França chegaram na Inglaterra, o Churchill vai lá, né? Todo saudoso fala, olha, graças a Deus que vocês estão aqui, graças a Deus que vocês conseguiram fugir daquele pandemônio, que vocês conseguiram fugir da captura nazista, só Deus sabe o que aconteceria com vocês. Aí todo mundo lá fala, nossa, Churchill, é verdade, hein? Muito top que você tá falando. E aí, irmão, o Churchill começa a dar uma comida de cu nesses soldados, mas de um jeito inacreditável. Ele fala, muito bom que vocês estejam aqui, mas não é se recuando que se ganha uma guerra. A França caiu, a Inglaterra pode ser a próxima. Se a Inglaterra cair, a Alemanha domina a Europa. E se a Alemanha domina a Europa? Não tem o que fazer. Por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês verem, gente, que a Alemanha era foda e ela chegou em determinado ponto a quase dominar toda a Europa. E se ela dominasse a Europa, amiguinho, fodeu. Fodeu legal, de verdade. Então, esse avanço germânico, esse avanço alemão foi implacável. Dominou quase toda a Europa, de verdade, e a única grande potência que conseguiu resistir por um tempo, como a gente vai ver, foi a Inglaterra. Tá bom, então? Depois que a França foi dominada, que a França caiu nas mãos dos nazistas, inclusive vou passar a foto aqui, gente, essa imagem é super icônica, tudo bem? Hitler, Torre Eiffel. Puta, que símbolo do caralho, olha como é que tava, como deve ter sido humilhante para os franceses. Depois que a França foi dominada, tiveram duas grandes visões dentro da França em relação ao domínio nazista. Uma que tratava o governo alemão como invasor, como agressor e que deveria ser combatido, e a outra que estava cansada da guerra, que não queria uma nova guerra, que falou, tudo bem então, a gente foi anexado pela Alemanha, mas foda-se, não quero me envolver nessa merda. Tudo bem? Então, isso é um jeito de como a população e como o exército enxergava a invasão alemã. Uma parte da população enxergava como invasor, lutou contra a Alemanha. Esse povo era liderado por um general chamado Charles de Gaulle, que vai fugir para a Inglaterra. E a outra parte, que estava cansada, que não queria uma nova guerra, que não queria um novo conflito, foi conivente com a anexação. Essa parte era liderada pelo Philippe Pétain. Tudo bem? Esse Philippe Pétain vai ficar dentro da política francesa, como a gente vai ver agora. França foi invadida, a Alemanha dominou a região. O que ela vai fazer? Ela vai dividir a França em duas partes. Ao norte,
a parte ao norte da França vai ser literalmente anexada pela Alemanha. Vai virar parte do território alemão, vai virar parte do Terceiro Reich. A parte ao sul da França vai ter, entre aspas, autonomia política. Tudo bem, então? Que é o que a gente chamou de República. Cadê meu mouse, meu Deus do céu? Que é o que a gente chamou de República de Vic. Gente, eu vou pegar aqui ocupação alemã da França, para vocês verem no mapa. Eu fui cabaço, não coloquei essa foto. Aqui, gente. O norte da França, igual eu falei para vocês, foi anexado para o território alemão, tá bom? Então, foi para o território do Terceiro Reich. A parte ao sul, teoricamente, prestem atenção no teoricamente, era uma zona livre. Enquanto a região norte era ocupada, era administrada diretamente por alemães, a parte ao sul, a República de Vic, não. Tudo bem? Era administrada por franceses. Qual que é o detalhe? Era administrada por franceses coniventes com o fascismo, coniventes com o nazismo. Era um estado fantoche, tá bom? Então não era que tinha, nossa, autonomia e tudo mais. Depois que a França é tomada, que tem essa divisão, República de Vic e tudo mais, um detalhe importante é que, igual eu falei para vocês, isso é importante. Quando eu falo de França, o que eu tô falando, gente? Eu tô falando só desse país eco aqui? Não, eu tô falando do Império Ultramarino Francês. E o Império Ultramarino Francês tinha um bagulho foda chamado Argélia, que era uma colônia importantíssima para ela. Os generais, os soldados que eram contra a ocupação nazista, fugiram para a Inglaterra. E mais do que ter fugido para a Inglaterra, uma parte da esquadra francesa, da marinha francesa que estava na Argélia, sobreviveu. Não foi derrotada. Então, a partir da Inglaterra e das colônias da França, vai começar a ser arquitetado todo um processo de resistência. Um processo de resistência contra a ocupação nazista. Muita gente na República de Vic vai fazer atentado, vai fazer milícia, vai fazer guerrilha para tentar lutar contra a ocupação nazista, tá bom? E esse povo que estava fora da França, esses soldados que tiveram que fugir, vão ajudar nesse processo. Especialmente o Charles de Gaulle, ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok? Eu sei que é bastante coisinha e tal, mas honestamente é um tema muito de cultura pop, então eu acho que tá bem de boa. Mande no chat qualquer dúvida, senão a gente continua. A Bia falou, não entendi a parte da Argélia. Bia, a Argélia, igual eu vou voltar no mapa para vocês. A Argélia era uma puta de uma colônia francesa. A Alemanha invadiu a França, não invadiu a Argélia. E tinha uma parte do exército francês que estava na Argélia. Esse exército, essa esquadra, essa marinha da França que estava na Argélia, por ela não ter sido derrotada pelos nazistas, ela posteriormente vai ser fundamental para que a própria França consiga retomar o país. Então vamos lá. França foi tomada, foi anexada pela Alemanha. Muitos franceses fugiram e foram para a Inglaterra. E outros estavam na Argélia. Esses franceses que estavam fora da França, que estavam exilados, vão trabalhar juntos para retomar a França. Tudo bem? Então, esse povo que estava na Argélia, esse povo que estava aqui no Reino Unido, vão trabalhar juntos para tomar a França de volta. Você entendeu agora? Tá tudo ok, gente? Beleza, então. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos continuar. Polônia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e agora a França. Esse era o avanço nazista. Gente, isso não é sacanagem, isso é muita coisa. Ó, vocês vão ver esse mapinha, eu vou pausar ele, ó. Olha como essa porra foi rápido. Olha como essa porra foi rápido. Isso aqui em menos de um ano. Isso aqui em menos de um ano. Pronto, tomaram a França. Olha essa merda. Olha como a Alemanha avançou. Quase todas as nações europeias, as grandes metrópoles, tinham sucumbido. Na Europa, só tinha uma que ainda peitava a Alemanha, que era a Inglaterra.
os britânicos eram a única ameaça e a única possibilidade de barrar o avanço da Alemanha. E como eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, a Inglaterra é uma ilha que tinha na época a melhor marinha do mundo. Então a Alemanha não ia conseguir invadir a França com o exército, com tropas, com gente terrestre. Por quê? Porque a Inglaterra era uma ilha muito bem protegida pelas embarcações, pela marinha inglesa. Foi isso que salvou a Inglaterra. Foi isso que impediu que ela não fosse dominada de cara pelos nazistas. E aí, gente, assim como fez Napoleão, por exemplo, não é a mesma coisa, tá bom? Então, é diferente, mas eu vou fazer essa analogia para vocês entenderem. Se a Alemanha não podia invadir a Inglaterra, ela ia sufocar a ilha. E como sufocar? Eu falei para vocês no começo da aula. Quando eu estou falando de Inglaterra, eu não estou falando da ilha da Grã-Bretanha. Eu estou falando do Império Britânico, um dos maiores do mundo. E a Inglaterra, para se manter na guerra, para conseguir bancar o conflito, ela precisava do auxílio das colônias dela. Ela precisava das matérias-primas que vinham da África. Ela precisava do contingente humano de soldados que vinha da Índia. Senão ela não ia conseguir se sustentar. E aí o que o Hitler pensa, assim como fez Napoleão, vou fazer um bloqueio. Vou colocar os submarinos alemães para afundar qualquer navio mercante da Inglaterra. Ou seja, se você tinha um navio da Inglaterra que estivesse transportando petróleo, afundava. Se você tinha um navio que estava fazendo transporte de ferro, de aço, afundava. Eles tinham a ideia de sufocar a economia britânica, de impedir que a ilha conseguisse fabricar arma, fabricar qualquer coisa e simplesmente desistisse da guerra. Só que tem uma coisinha muito importante, gente, que é uma novidade da Segunda Guerra Mundial. Porque quando o Napoleão Bonaparte ele faz o bloqueio continental, ele faz essa mesma estratégia que o Hitler usou, isso era 1800 e pouco. Não tinha avião em 1800 e pouco. Então, prestem atenção. O Hitler mandou a marinha alemã afundar todo e qualquer navio mercante inglês que estivesse levando carga para a Inglaterra, que estivesse levando matéria-prima para a Inglaterra. Só que mais do que isso, ele também ordenou que a Força Aérea Alemã, que a Luftwaffe, bombardeasse a ilha. Ou seja, era uma via de mão dupla. Ele estava querendo sufocar a ilha da Grã-Bretanha, impedindo que produto chegasse lá, impedindo que ela conseguisse fazer troca comercial com as colônias, e também mandou a Força Aérea descer a porrada na Inglaterra. E tem uma coisa muito específica que é muito importante para vocês. Os alvos desses ataques, desses bombardeios, não eram pontos estratégicos militarmente. O que eu quero dizer com isso? Não eram quartéis generais, não eram alvos militares, eram civis, eram cidades. Era Londres, por exemplo, era Birmingham, era Edimburgo, eram esses lugares. O Hitler foi muito inteligente, muito sádico, obviamente, inteligente. Mas o que ele pensava? Eu vou sufocar a economia da Inglaterra. E mais do que isso, eu vou ordenar que a minha aeronáutica bombardeie as cidades da Inglaterra, que ela mate civis, porque isso vai causar medo, isso vai causar pânico na população, e ela vai forçar o governo a desistir da guerra. Ele não achava que a Inglaterra ia ficar muito tempo no conflito. E aí, gente, a gente tem uma das maiores, foi um negócio gigantesco, sem zoeira agora. Os bombardeios de Londres e tudo mais. Gente, a cidade brilhava à noite. Você não precisava acender a luz, até porque você não podia acender a luz, tá? Você não podia acender a luz à noite. Mas você não precisava, porque a cidade brilhava. Por quê? Porque ela estava pegando fogo. Porque tinha bombardeio para tudo quanto é lado. Era um negócio inacreditável. Tá? Foi um negócio gigantesco. E aí, ilustrando todo esse sentimento, a gente tem essa foto ao lado, que é super emblemática, que é esse leiteiro levando leite ao meio dos escombros de um ataque, de um bombardeio.
Eu já vou adiantar para vocês. Essa foto, ela é forjada, gente. Ela é falsa, tá? Tipo assim, isso tudo foi combinado, tá bom? Mas o bombardeio é real. Esse bombardeio, essa destruição aconteceu. O que não aconteceu foi esse menininho aqui entregando leite. O fotógrafo pediu para ele posar desse jeito, tá bom? Mas foi um negócio inacreditável. Então, o Hitler tentava porque tentava atrapalhar a economia da Inglaterra, impedir que ela continuasse na guerra e também tentava colocar o terror na população do Reino Unido para que ela pressionasse o governo a sair da guerra. Só que ele tomou no cu. Por quê? Porque ele subestimou os ingleses. A resistência dos britânicos a esses bombardeios, a esses ataques, a essa pressão da Alemanha foi uma das coisas mais inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial. E o governo britânico fazia de tudo para manter o alto astral da população. Então, por exemplo, a família real, a Rainha Elizabeth, que já estava nessa época, essa velha é imortal, ela vai enterrar todos nós. Ela fazia discurso. O Winston Churchill fazia discurso. Todo mundo falando para a população, aguenta, aguenta, porque se a Inglaterra cair, a Europa inteira vai junto. Se a Inglaterra desistir da guerra, não tem o que fazer. Esse cara vai avançar. E, os ingleses levaram isso até as últimas consequências. Foram lá e aguentaram, e continuaram na guerra, e continuaram na guerra. E a Alemanha mandava bombardeio, a Alemanha mandava o Luftwaffe, os caralhos, e os ingleses ficavam lá. Vamos reconstruir, vamos continuar. Foi uma coisa bizarra, viu, gente? De verdade. Além disso, o Hitler também subestimou a capacidade da Inglaterra reagir aos ataques. Gente, a Inglaterra tem a melhor marinha do mundo, fato. Só que ela também tem uma aeronáutica muito competente, que é a RAF, a Royal Air Force, a Força Aérea Real. Tudo bem? E mesmo em menor número e com aviões piores, a RAF conseguiu dar um jeito, cara. A RAF segurou os avanços nazistas, segurou os bombardeios. Tudo bem, então? E aí o Hitler... gente, a batalha pela Inglaterra durou 2 anos. Foram 2 anos de bomba caindo na tua cabeça. Foram 2 anos de toda hora tocar uma sirene para você evacuar, para você ir em banco. 2 anos dessa merda, dessa situação de pandemônio. Quando o Hitler viu que não ia dar certo desse jeito, que ele não ia conseguir invadir a Inglaterra, aí ele para. Então, a batalha pela Inglaterra dura de agosto de 1940 até fevereiro de 1942. Quando ele vê que essa estratégia de ficar bombardeando, de ficar tentando sufocar a economia não dá certo, e ele muda de tática. A Inglaterra estava firme. Só que até agora, gente, isso não é uma vitória. Tudo bem, então? É óbvio, é um puta de um exemplo, é um puta de um símbolo a Inglaterra resistir. Só que igual o Churchill falou, vou parafrasear o homem aí, gente, só uma coisinha, tá? Eu não passo pano pra Churchill não, tá? Verdade. A gente vai ver, quando a gente for ver a história da Índia, como esse cara foi um filho da puta, tá? Mas ele tem umas frases de efeito, umas frases que a gente dá pra usar aqui. Parafraseando o que ele falou em Dunkerque, não é se recuando que se ganha uma guerra. E a Inglaterra, até então, estava se defendendo. Ela não estava... Tudo bem, ela realizou alguns ataques na Alemanha, mas ela não estava invadindo o país, tá bom? Então toda a Europa tinha ido para o saco, só estava ficando a Inglaterra. A Inglaterra estava lá, resistindo, estava feroz, mas estava foda. Até agora, quem está dominando é o eixo. Tudo bem, então? Avanços do eixo, não acabou até aqui. Isso na Europa. Essa é a situação que a gente tem no continente europeu. Vamos para o outro lado do mundo agora? Vamos para a África? Vamos para as colônias das potências europeias? Gente, igual eu falei para vocês nesse slide, aqui. Depois que a França cai, depois que os alemães dominam a França, a Itália entra de uma vez por todas na guerra, no verão de 1940. Só que o exército da Itália não era tão preparado, não era tão bom, não era tão forte, não era tão efetivo quanto era da Alemanha. Quando a Itália entra na guerra, ela vai sim ajudar na Europa, vai sim mandar soldados e tudo mais, só que a grande participação da Itália, no começo, era na África, tudo bem? A Itália estava tentando, como sempre, anexar a Etiópia, a Itália estava tentando invadir a Líbia, a Itália estava tentando tomar o Egito da Inglaterra, tudo bem? Só que a campanha militar da Itália na África foi uma merda, foi um desastre completo.
ela falhou em anexar o Egito, estava quase para perder a Etiópia, e a Líbia ficou por muito pouco tempo no controle da Itália. E aí, o que o Hitler enxerga? O que a Alemanha nazista percebe? Primeira coisa, Inglaterra não vai desistir tão cedo. Eles achavam que os ingleses iam sair da guerra cedinho, que eles iam desistir, porra nenhuma, resistiram. Então, essa guerra ia durar mais do que o Hitler pensava. E mais do que isso, as colônias da África, principalmente as colônias da Inglaterra, Egito principalmente, Canal de Suez, gente. Canal de Suez é um bagulho, puta. Era isso que possibilitava que a Inglaterra continuasse a resistir. Que possibilitava que a ilha continuasse a receber suprimentos, que a ilha continuasse a receber o seu petróleo, essas coisas. Então, o que o Hitler fala? Puta que pariu, essa guerra vai durar mais do que eu pensei. Essa guerra vai durar mais do que eu pensei. E a Itália não conseguiu conquistar o norte da África, como ela devia ter conquistado. Então, nesse cenário, os alemães, o exército alemão, cria a divisão do Afrika Korps, em 1941. Afrika Korps, o corpo da África, gente, corpo militar, viu, tá bom? Então, literalmente, uma parte do exército alemão foi para a África, para tentar anexar o Egito, para tentar anexar a Argélia, para tentar anexar as colônias da Europa, que, como eu já falei para vocês, e vou falar de novo, eram fundamentais para que essa guerra continuasse. Tá bom, então? O objetivo dessa divisão, o objetivo do Afrika Korps, era tomar os territórios que foram perdidos pela Itália, anexar regiões estratégicas, como o Canal de Suez, e especialmente separar as metrópoles europeias das suas colônias. Porque se isso acontecesse, acabava. Então, em fevereiro de 1941, o Afrika Korps desembarca na Líbia, a mesma Líbia que a Itália estava penando para conseguir anexar. E o Afrika Korps era liderada por esse cara que vocês estão vendo aqui, o general Erwin Rommel, tudo bem? Por que eu estou falando o nome dele? Porque na próxima aula a gente vai ver um negocinho chamado Operação Valkyria, e esse cara vai ser importante, tá bom? Então, o principal alvo do Afrika Korps era o Canal de Suez, tá? Então essa era a divisão da África. Era isso que eles queriam fazer. No mesmo ano, em 1941, Hungria, Bulgária e Romênia se juntam ao eixo. Então isso é uma coisa muito importante, gente, porque quando a gente fala eixo, obviamente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Itália, Alemanha e Tóquio não, e Japão. Só que não eram só esses países que compuseram o eixo. Então, ó, Hungria, Bulgária e Romênia se juntaram por vontade própria, tudo bem? Tipo, eram ditaduras e tudo mais, só que os governos desses países, fascistas, se juntaram por vontade própria ao eixo, tá certo? E fizeram parte da aliança. Logo em seguida, depois que eles se juntaram ao eixo, a Grécia e a Albânia foram anexadas militarmente pela Itália e pela Alemanha. A Itália também estava tentando anexar a Grécia pelo exército, não conseguiu, aí a Alemanha mandou as tropas e elas caíram. Tá certo? Até aqui, tudo bem? Argélia. Edu, o da Itália entrar na guerra no outro slide, tem um negócio assim no final. Tem, Léo, eu quis repetir. Até agora você falando e eu não sei como os aliados vão ganhar. Calma que já vem. O Léo, a situação é super séria. O fotógrafo, menininho, você pode nos esse troço rapidão e ficar na pose de entrega de leite? Ah, gente, mas a foto foi foda, vai. A foto ficou bonita. Então vamos combinar. Alguma dúvida? Até aqui? Tá tudo ok? Senão a gente continua. Sala de boa, gente, porque por mais que seja bastante coisa, puta, tem 1 trilhão de filmes da Segunda Guerra Mundial. Então nada do que eu tô falando aqui pra vocês provavelmente é novidade. Então é mais fácil. Bom, gente, então vamos continuar, vai. Vamos lá. Acabaram de falar, puta, você tá falando aí, e eu não sei como é que os aliados vão ganhar. Como é que essa guerra vai acabar. Então, gente, vamos lá, recapitulando rapidinho, de novo. A Europa quase que inteira foi pro saco, inclusive a França.
A Inglaterra estava resistindo? Estava resistindo, mas também não estava atacando do jeito que tinha que atacar. Em 1941, a Alemanha mandou uma das maiores divisões militares dela para a África, para tentar tomar essas colônias. E no começo, ela conseguiu. Nunca conseguiu dominar o Egito, mas a Argélia, por exemplo, por um tempinho foi pro saco. Tudo bem, então? Então, a Alemanha estava tendo avanço na Europa, estava tendo avanço na África, ou seja, mandando na porra toda. Estava na Disney. Como é que isso começa a virar? Quando que isso começa a virar? Em junho de 1941, o fatídico dia que o Hitler decidiu invadir a União Soviética. Gente, eu nem vou falar, nem vou entrar nos detalhes de como isso foi estúpido para vocês, porque é muito cultura popular. Tem piada disso para tudo quanto é lado. Então, eu realmente não vou aqui abordar para vocês. O que eu quero dizer é que, por mais que hoje em dia a gente olhe e se fala, puta que pariu, ele foi muito burro, na época em que a Alemanha invadiu a União Soviética, isso parecia ser uma jogada boa. E eu vou explicar para vocês agora. Gente, igual eu falei para vocês, a União Soviética se manteve, até então, fora da Segunda Guerra. Ela estava lá fazendo o processo expansionista dela. Tinha anexado a Finlândia e, depois de um tempo, Letônia, Estônia e Lituânia, que estavam no leste europeu, além de um monte de país báltico. Por exemplo, o Azerbaijão. Vocês querem, gente? Olha o tamanho dessa desgraça. Olha o tamanho da Rússia, cara. Um negócio inacreditável. Da União Soviética, desculpa. Gente, isso aqui é o Báltico, tá bom? Então, os países bálticos, Azerbaijão e tudo mais. Aqui tem muito campo de petróleo. Isso vai ser importante, tá? Decorem isso por enquanto. Então, a União Soviética estava no processo expansionista dela. Ó, vou anexar aqui a Finlândia de boa, vou anexar a Letônia, a Estônia aqui de boa. Não tenho nada a ver com esses conflitos dos europeus. Eu vou ficar na minha, tá? O que é importante? A União Soviética, preste atenção, estava se expandindo para o leste europeu. Só que a Alemanha também estava. Eu acabei de falar para vocês, mas que inferno, eu fico voltando naquele mapa o tempo todo, eu sou muito burro. Acabei de falar para vocês que Romênia, Bulgária e Hungria se juntaram por vontade própria ao eixo. Onde fica Hungria, Bulgária e Romênia? No leste europeu. Tá? Vocês estão vendo? Esse país aqui preto, tá bom? Esses daqui. Então, vocês concordam comigo que começa a ter um atrito entre os objetivos da Alemanha e os objetivos da União Soviética? A União Soviética, com aquela ideia de revolução permanente do marxismo, queria mais é que o comunismo se espalhasse. Queria mais é que o mundo virasse comunista, nem que fosse na base da porrada. Então, a União Soviética, por ela, ia, vamos embora, vamos expandir aí, vamos expandir aí. Só que a Alemanha, com aquela ideia maluca de espaço vital, também estava nessa, também estava, vamos expandir, vamos expandir. E chegou um ponto em que as fronteiras da União Soviética e da Alemanha começaram a bater. E atritos começaram a acontecer. E por causa desses atritos, se aliando na crença do espaço vital, já expliquei o que é espaço vital para vocês, a Alemanha, em 22 de junho de 1941, quebra o pacto de não agressão com a União Soviética. Tá certo? E aí eles invadem a Mother Russia. Além disso, eu falei para vocês, tá? A Alemanha invadiu, a Alemanha estava tendo atrito com a União Soviética por causa do expansionismo. A União Soviética estava querendo dominar o leste europeu, assim como a Alemanha também estava. Só que a União Soviética, meus queridos, ainda assim, era uma senhorinha com mais de 170 milhões de pessoas. Era muita gente. O exército soviético era gigantesco. Então, por que caralhos o Hitler, no auge da sua sabedoria e da sua sapiência, decidiu invadir a União Soviética? Porque o exército soviético estava enfraquecido. Gente, eu não vou cobrar que vocês lembrem disso, porque é muito detalhe, é muito sublinha. Mas em que período estamos, gente? 1941.
Quem que estava no poder da União Soviética? Manda no chat, tô nem aí. Aula interativa, manda no chat. 1941, quem que estava no controle da União Soviética? Vai. Manda aí. Lenin já tinha morrido, Lenin já tinha ido pro saco. Fazia muito tempo, fazia mais de 20 anos. A Bia falou, o Stalin. Exatamente, perfeito. Ok, era o Stalin que estava lá. Ah, não, vou continuar no chat, caguei. Gente, eu gosto de ver vocês, enfim. Gente, vocês lembram que o Stalin era uma pessoa extremamente autoritária, extremamente paranoica, extremamente preocupada. E o Stalin, ele era meio diva, diva pop. Ele não queria só governar, ele queria governar sozinho. Então, por volta de 1940, mais ou menos, vocês lembram, eu falei isso para vocês na aula de Revolução Russa. O Stalin, ele começa a perseguir qualquer figura política do Partido Comunista que pudesse ser ameaça para ele, que pudesse rivalizar com ele. Isso incluía políticos, isso incluía sindicalistas, isso incluía sovietes e, mais importante, isso também incluía militares. Então, gente, uma boa parte da alta cúpula do Exército Vermelho, pessoas que eram experientes, militares que lutaram na Revolução Russa, foram exiladas, foram mandadas lá para a Sibéria para trabalhar em Gulag, em regime semi-escravo, tá bom? Então, o exército soviético estava literalmente com falta de gente, não de pessoas para lutar, não de soldados, tipo o povo que manda para morrer, mas de general, de gente que tá lá na barraquinha, no seu conforto, bebendo sua vodka, enquanto o povo tá se matando. O exército soviético estava enfraquecido, ele estava fragmentado, e a Alemanha sabia disso. Então eles também invadiram a União Soviética, porque eles achavam que não ia dar nada, cara. Que eles iam tomar a União Soviética rápido, que esse exército estava bagunçado, e piriri pororó, e aí eles foram lá. Tá certo? Vocês entenderam agora? Olha como faz sentido. Hoje a gente vê burrice. Foi muita burrice dele fazer isso. Mas naquela época fazia sentido invadir a União Soviética. Tanto porque estava rivalizando com a Alemanha pelos domínios do leste europeu, quanto também porque o exército da União Soviética estava enfraquecido. E além disso, gente, dominar a União Soviética também era dominar 1/6 do mundo em tamanho de territorialidade. Tá bom? Então, dominar a União Soviética era também anexar fontes de matéria-prima. Ferro, carvão, mas principalmente, igual eu falei para vocês, petróleo. Aqui na região do Cáucaso, do Azerbaijão, vai ser importante. Dominar a União Soviética também era poder você ter uma mão de obra escrava eslava em abundância. E por fim, mais importante do que tudo isso, dominar a União Soviética era botar fim ao comunismo. Era quebrar o comunismo no meio, e como a gente bem sabe, alemães não, pelo amor de Deus, nazistas eram anticomunistas até os ossos. Inicialmente, e aí aconteceu em junho de 41 até dezembro de 41, o que ficou conhecido como Operação Barbarossa, que foi justamente o nome que os nazistas deram a essa invasão na União Soviética, ok? E inicialmente o avanço dos germânicos foi muito eficaz, gente. Foi blitzkrieg total, foi treta, foi porrada. Igual eu falei para vocês, o Exército Vermelho estava completamente desestruturado, sem liderança, o que obrigou o Stalin a declarar uma guerra de atrito. Gente, eu já expliquei para vocês o que é guerra de atrito na nossa aula sobre Napoleão, mas eu vou falar de novo. Não tem problema. Enfim, o que o Stalin falou? Olha só, a gente não tem condições de peitar o exército da Alemanha. Por quê? Porque o exército vermelho está fragmentado, o exército vermelho está desorganizado. Então, todo mundo da União Soviética, todo mundo, militar ou civil, conforme a Alemanha vai avançando para dentro do nosso território, vocês vão recuando. E conforme vocês vão recuando, vocês vão queimar qualquer recurso que eles possam usar, vocês vão poluir qualquer rio que eles possam pegar água potável, e vocês vão destruir qualquer estrutura que possam abrigar os nazistas. Irmão, a União Soviética seguiu essa risca, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Além disso, o que a União Soviética fez? Essa região aqui dela
tinha um parque industrial muito importante. Era muito forte. Mas ela estava começando a ser invadida. Ó, daqui a pouco vocês vão ver no mapa. Ó. Começou a ser invadida. Essa região que está aqui em preto tinha um parque industrial muito importante. E a União Soviética não podia perder esse parque. Então, o que ela faz? Ela pega esse parque industrial e leva para a Sibéria, bem aqui ao norte. Tá bom, então? Então, o Stalin, vendo que não ia ter jeito, fala, irmão, guerra de atrito, todo mundo recuando e dificultando ao máximo o avanço da Alemanha, e também esse parque industrial eu vou mandar lá pra puta que pariu. Eu vou mandar pra Sibéria. Porque nem fudendo que eles vão na Sibéria. E, gente, já falei pra vocês 1 milhão de vezes, vou falar de novo. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, foram pro saco. Hungria, Bulgária, Romênia se juntaram por vontade própria ao eixo. Grécia e Albânia foram anexadas. O Africa Corps estava tocando terror na África. A Inglaterra estava resistindo, só que estava foda. E agora a União Soviética, com seu exército completamente desestruturado, estava levando um pau daqueles. O eixo parecia invencível. Parecia que não ia ter jeito. Tanto é, que igual eu falei para vocês, de 39 até 41, é esse período que é conhecido como avanços do eixo, porque só deu eixo, só deu vitória da Alemanha, da Itália e do Japão. Quando que isso começa a mudar? Em 1941. De 41 até 43, a gente tem a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, que é chamada do equilíbrio das forças. Então, primeira fase, só estava dando eixo, a Alemanha estava foda. Na segunda fase, agora vai começar a balancear o jogo. Agora vai começar realmente a fuder. Qual que é? Tem 2 grandes fatores que marcam esse equilíbrio de força. O primeiro a gente já viu. A Alemanha invadiu a União Soviética. Isso mais para frente vai se mostrar um erro. No primeiro momento, pareceu que era uma tática acertada. Parecia que ia dar bom. Depois deu merda. Esse foi o primeiro evento que marcou o equilíbrio das forças. Porque a União Soviética, que nem estava na guerra, que estava lá, foda-se, entrou. O segundo ponto, que vai ser importante para que acontecesse o equilíbrio das forças, foi que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. E por que ele entrou? Vamos lá. Gente, igual eu falei para vocês nas aulas de imperialismo japonês, igual eu falei para vocês na última aula, o Japão estava com uma ideia maluca de ser o senhor do Pacífico. Só que o expansionismo japonês estava entrando em atrito com os Estados Unidos. Os 2 países não se bicavam. Gente, lembrando, tá? O Japão, até agora, tá fora da Segunda Guerra Mundial. Até 41, ele não estava dentro da guerra, ok? Isso é importante. Então, até então, o Japão estava lá lutando a guerra dele, cara. Tava lá na Ásia, dominando Filipinas, dominando Guiné-Bissau, não, como é que chama? Papua Nova Guiné, tava dominando China, Coreia, Manchúria, os caralho. E esse imperialismo que o Japão estava tendo no Pacífico estava entrando em atrito com os Estados Unidos. E os Estados Unidos já tinham declarado a inimizade que eles tinham com o Japão através de embargos econômicos. Igual eu falei para vocês, gente. Voltando no mapa de novo. Quando eu falo de Inglaterra e França, estou falando de impérios. Toda essa região, ó, a Índia aqui, a Índia era britânica. Só que mais do que isso, essa parte aqui, que é conhecida como Indochina, que hoje em dia é Laos, Camboja, Vietnã e etc., era da França. E quando a França é tomada pelos nazistas, o Japão vai seco para dominar essas áreas, tudo bem? Então, a partir do momento que o Japão invadiu a Indochina, os Estados Unidos declararam embargo econômico contra o Japão. E aí o Japão começou a ficar incomodado com isso. Por quê? Porque os Estados Unidos eram o único país que estava ameaçando a sua hegemonia no Pacífico. Se o Japão, por algum motivo, por alguma estratégia, conseguisse tirar os Estados Unidos da jogada, ele ia se firmar como o senhor do Pacífico. E aí, qual que era a estratégia
do Japão. Qual que era a melhor marinha do mundo até essa época? A da Inglaterra. Só que a dos Estados Unidos também era muito, muito boa. E o Japão, se ele realmente quisesse dominar o Pacífico, porque olha só, o Pacífico é um oceano, tá cheio de ilhas aqui. Gente, lembrando, uma coisinha importante, o mundo é um globo, tá bom? Então, ele é um geóide. Então, ó, não sei se vocês sabem, né? Terraplanismo tá foda hoje em dia. Então, ó, aqui é o Oceano Pacífico, aqui também. Então, vocês veem que, por mais que não pareça nesse mapa, Estados Unidos não está tão distante dessas ilhas aqui, tá bom? Então, não é tão longe assim, por mais que não pareça assim quando a gente vê. E vocês veem que a parte do Oceano Pacífico, a grande maioria, ó, tudo ilha, cheia de ilha, um monte de ilha para tudo quanto é lado. Então, se o Japão quisesse realmente dominar essas regiões, ele ia ter que impossibilitar a marinha dos Estados Unidos. Ele ia ter que dar um jeito de acabar com a marinha dos estadunidenses. E aí, a alta cúpula militar do Japão senta, discute e chega na sentença. Nós vamos atacar o grande estaleiro da marinha dos Estados Unidos, que ficava em Pearl Harbor. Pearl Harbor. Difícil pra caralho falar esse lugar. Pearl Harbor, porra, vocês sabem. Gente, Pearl Harbor é onde ficava toda a frota americana pro Pacífico. Literalmente, ela ficava lá ancorada. Todos os encouraçados, porta-aviões, navios de guerra, tudo ficava lá, bonitinho. Então, se o Japão conseguisse atacar a ilha e inutilizar essas embarcações, ele ia impossibilitar a marinha dos Estados Unidos e, portanto, ia conseguir ser o senhor do Pacífico. Então, sem declaração de guerra, sem aviso prévio, sem porra nenhuma, o Japão, no dia 7 de dezembro de 1941, realiza o ataque a Pearl Harbor, que fica no Havaí. Então, os japoneses, eles atacam de surpresa a base naval, onde estava ancorada toda a tropa do Pacífico dos Estados Unidos. Esse Pacífico é com letra maiúscula. Desculpem, coloquei com minúscula. A ideia era muito boa no papel. Porra, se eles realmente tivessem conseguido, se os japoneses tivessem conseguido impossibilitar essa marinha, cara, sabe-se lá Deus o que ia acontecer, tá bom? Eu realmente não sei. Só que o ataque não foi tão efetivo quanto os japoneses pensaram. Eles sim conseguiram impossibilitar navios. Vocês estão vendo essa imagem aí à direita, que é um porta-avião pegando fogo. Irmão, para um porta-avião pegar fogo é porque a situação está sinistra. Tudo bem, então? Só que o ataque não foi tão bom quanto eles pensavam. O Japão não teve tanto sucesso. E boa parte da marinha dos Estados Unidos sobreviveu ao ataque. E aí, qual que é a merda? Os Estados Unidos declararam guerra contra o Japão. Só o Japão. Só que a Itália e a Alemanha, honrando o eixo, honrando os acordos militares que foram firmados no eixo, declararam guerra contra os Estados Unidos. Por quê? Porque eles queriam que o Japão, que estava lá no mundinho dele, estava lá na Ásia, só fazendo o que ele quisesse, também fosse para a Europa. Eles queriam que os japoneses mandassem soldados para a União Soviética, porque, gente, lembrando, isso é muito importante, o Japão, nesse período, fazia fronteira com a União Soviética. Ó, isso tudo aqui preto é o Japão. Então, se o Japão começasse a invadir a União Soviética desse lado e a Itália e a Alemanha desse lado, podia dar bom. Então, a Alemanha e a Itália declaram guerra contra os Estados Unidos para tipo, ó, Japão, a gente te ajuda, você ajuda a gente. A gente luta contra os Estados Unidos, você também invade a União Soviética. Isso aconteceu? Não. Não aconteceu. O Japão cagou e andou para isso. Então, a Alemanha e a Itália declararam guerra contra os Estados Unidos, só que o Japão não entrou em guerra contra a União Soviética, não começou a invadir a União Soviética. E aí, ó, se fudeu, irmão. Porque os Estados Unidos entrou na guerra. Os Estados Unidos, que eram a maior força militar do mundo, que era a maior economia do mundo, e que agora estava putaça com o atentado, que foi um atentado sim, tá? Foi um ataque de surpresa, não tem nem o que falar sobre isso,
que eles tinham sofrido. Só que tem uma coisa muito importante. Eu já vi um monte de gente falar que, se não fosse Pearl Harbor, os Estados Unidos nunca teriam entrado na guerra. Mentira, tudo bem? Isso não tá certo, gente. Os Estados Unidos já desejavam entrar na Segunda Guerra Mundial? Sim. Principalmente o Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos. Ele queria entrar no conflito. E os Estados Unidos estavam se preparando para isso. Toda a indústria estadunidense estava começando a ser voltada para o belicismo. Estava começando a ser voltada para fabricar tanque, para fabricar arma. Os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro vivo para a Inglaterra. E agora, depois que começou a guerra, para a União Soviética. Tá? Eles já queriam entrar na guerra. Pearl Harbor só acelerou esse processo. Só que eles iam entrar. Se a Inglaterra e a União Soviética iam resistir até lá, nunca vamos saber. Mas é errado a gente falar que os Estados Unidos não queria entrar na guerra. Ele queria, ok? Pearl Harbor só acelerou esse processo. E aí começou a fuder. E aí o eixo começou a se fuder. Alguma dúvida até aqui? Ó, gente, falta pouquinho para acabar, mas tá tranquilo se a gente não conseguir acabar todos esses slides na próxima aula. Nessa aula, a gente termina na próxima. Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Mandem um sim, um não sei no chat, mandem suas dúvidas. Qualquer coisa, nós para aqui e eu explico alguma coisa de novo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos continuar. E aí que eu falo com uma felicidade inacreditável e gostosa que a Alemanha começou a se fuder. Ela começou a se fuder. Por quê? Porque ela declarou guerra contra uma superpotência. Só que ela já estava em guerra com outra superpotência, que não estava tão organizada assim no começo, mas agora vai começar a se organizar. O exército soviético, gente, a grande virada da guerra vem pela União Soviética. Tá? A gente vai ver isso agora. O exército soviético, que estava fragmentado, que estava sem liderança, consegue se reestruturar. Durante a Segunda Guerra Mundial, é um dos poucos períodos que o Stalin largou de ser paranoico. Durante a Segunda Guerra Mundial, é um dos poucos períodos em que ele, um ditador do jeito que o Stalin era, parou com os expurgos. Ele literalmente mandou buscar militar da Sibéria. Ele falou, eu sei que eu fui filha da puta com você e tal, mas volta aqui que tá foda. Volta aqui que a gente precisa de ajuda. Então o exército se reestruturou, ainda que às pressas. Além disso, uma coisa muito importante. Stalin falou, gente, tá falado. Você não vai desobedecer o Stalin, tá bom? Você não vai desobedecer o Stalin, porque, Gulag, sabe? Sibéria, trabalho forçado. Então, a população, quando o Stalin falou, recuem, queimem as plantações, mate o gado, polua as águas e destrua todas as estruturas, sabe o que a população falou? Sim, senhor. Claro, senhor Stalin, óbvio que a gente vai fazer isso. A sua vontade é a nossa vontade. Então, a população russa, a população soviética, foi muito sangue, gente. Ela foi muito heróica nessa parte, porque ela foi implacável, sabe? A guerra por atrito estava começando a mostrar resultado. Os alemães estavam começando a ter dificuldades em achar suprimentos. Eles estavam começando a ter dificuldades em avançar, porque não tinha comida, não tinha água potável, não tinha onde se abrigar. As pontes, as estradas estavam obstruídas. Tudo isso por obra da população, que estava sofrendo, estava se fudendo, estava também morrendo de fome, assim como estavam as tropas da Alemanha, só que estava firme. Os soviéticos, os russos foram muito heróis nessa, gente, de verdade. Eles seguiram a guerra por atrito à risca. Só que por mais que o avanço alemão estava ficando mais devagar, eles ainda estavam avançando. Quando que esse avanço para de uma vez? No inverno de 1941. Gente, não preciso falar para vocês como é que é o inverno russo, né? Agradáveis temperaturas de menos 40 graus Celsius ou qualquer coisa parecida. Quando o inverno russo chega, os alemães estavam muito perto de Moscou. Muito perto. E se eles tomassem a capital, gente, acabou. Se eles tomassem Moscou, não tinha jeito, a União Soviética ia cair. O Erich Hobsbawm, que é o historiador, já falei pra você desse homem, gente, 1000 vezes pra vocês. Já devem estar enjoados, mas foda-se. Ele é muito legal.
Ele relata no livro dele, A Era dos Extremos, que até o Stalin estava abalado com isso. Até tem relatos do Stalin, tipo, bem cabisbaixo, conforme os alemães estavam perto de Moscou, porque ele achava que a União Soviética ia perder. Ele achava que os russos não iam conseguir segurar. Então, o sentimento que estava dentro da população é que a Alemanha ia ganhar. A Alemanha ia tomar Moscou. Eles estavam a 60 quilômetros de Moscou. Existem relatos que eu não pude confirmar para vocês, talvez sejam lendas, mas existem relatos que os soldados da Alemanha conseguiam ver pelos binóculos a coroa do Kremlin, gente. Kremlin é aquele prédio que fica na Praça Vermelha, sabe? Aquele castelão bonito pra cacete, que é onde fica o governo russo, a sede do governo russo. Tem relato que eles estavam conseguindo ver o Kremlin pelos binóculos. E eles estavam chegando perto de Moscou. Só que aí, irmão, o inverno russo chegou. E o inverno russo chegou e chegou da hora, chegou daquele jeito. Chegou como? Russo. Chegou russo o inverno russo. Então, temperatura de menos 40 graus Celsius. O exército alemão, que já estava desabastecido por causa da guerra de atrito, não consegue mais avançar. As tropas germânicas começam a sucumbir rapidamente, ou por falta de alimentos, ou por congelarem, ou também porque os russos estavam o quê? Sangue nos olhos, estavam começando a atacar os caras. Então, os destacamentos do exército alemão que estavam indo para Moscou, eles são obrigados a recuar. Gente, dá para ver isso no mapinha. Pela milésima vez eu vou mostrar esse mapa para vocês. Vai, vamos lá. Ó o eixo. Ó, ainda não invadiu a União Soviética. Ainda não invadiu a União Soviética. Ó, não invadiu. Tamo aqui de boa ainda. Puta que pariu, tá demorando muito. Caralho, gente. Como é que adianta esse mapa, hein? Não tem jeito não. Aí, invadiu a União Soviética. Ó, Moscou fica mais ou menos aqui, gente, onde tá meu mouse. Olha como eles chegaram perto. Só que aí, vocês veem a data, chegou o inverno de 1941, olha eles recuando. Eles não conseguem chegar em Moscou. Aí eles vão aqui para baixo. O que que tem aí para baixo? A gente já vai ver. Peraí, que agora eu fiquei empolgado até. Vamos ver. Desesperada, porque a Alemanha tinha que tomar Moscou, de algum jeito, ela tinha que lutar contra a União Soviética, ela precisava retomar o avanço dentro da Rússia. Ela estava perdendo, ela não conseguiu chegar em Moscou, só que ela tinha que dar um jeito de tomar aquele país. Porque, gente, exército russo, exército vermelho, estava fragmentado? Tava, só que ele não é brincadeira. Tá bom? O bagulho é foda, russo é louco. Além disso, isso é importante. A Alemanha, gente, não é um país rico em fontes petrolíferas. O único país aliado do eixo que tinha bastante petróleo era a Romênia. Só que não era o suficiente. E a Alemanha estava tentando tomar os campos petrolíferos lá na África, mas não estava conseguindo. Então, ela tinha que dar um jeito de conseguir petróleo para o lado da União Soviética. E onde fica esse petróleo, que eu já falei para vocês decorarem, no Cáucaso, gente. Ai, vai ter que esperar essa porra desse mapa de novo. Tem jeito de voltar? Ai, não tem, que buceta. Ó, é o seguinte, o Cáucaso, gente, é essa região que tá aqui, que eu mostrei para vocês. Então, o exército alemão, que estava avançando para dentro da União Soviética, que estava indo para Moscou, ele muda de estratégia, ele muda de lugar. Agora, ele vai para o Cáucaso. Vão ser 2 destacamentos. Uma parte do exército vai para o Azerbaijão, que é onde estão as plataformas de petróleo da União Soviética. E a outra parte do exército vai proteger. Ó, calma que eu vou mostrar. Oh, meu Deus do céu. Vai, mapinha, por favor. Saco. Ó. Coração, hein? Tá quase acabando a aula, né? Sim, tá quase acabando. Não vai dar tempo de ver tudo, mas não tem problema. Ó, gente, desistiram de ir pra Moscou. Desistiram de ir pra Moscou. Ó, eles indo pro Cáucaso. Ó, eles indo pro Cáucaso. Pra tentar chegar no Azerbaijão. Mas não conseguem. Não conseguem. Spoiler, mas enfim. Qual que é a ideia da Alemanha? Vou dividir o meu exército em 2 partes. Uma vai pro Cáucaso. E a outra parte desse exército vai proteger a que tá indo pro Cáucaso. Deixa eu ver se eu acho o mapa disso. Eu tinha separado o mapinha pra vocês, espera aí. Avanço nazista, tropas, União Soviética. Vamos ver se aparece um mapinha legal para mostrar para vocês. Não, saco, peraí. Tá muito pequeno.
Operação Barbarossa. Ai, eu queria tanto achar. Que saco, é muito ilustrativo. Peraí. Sei lá, Exército Alemão Cáucaso. Stalingrado. Já dou spoiler aí da batalha, mas enfim. O inferno, mapa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso pra vocês, gente. Ó, o Wikipedia, nossa grande, saudosa Wikipedia. Gente, consegui. Ó, Suécia aqui, isso aqui tá, ó. Isso aqui é bem na fronteirinha com a União Soviética. Aqui tá o Cáucaso, aqui tá o Azerbaijão. Qual que era a ideia da Alemanha? Eu vou mandar um destacamento, uma parte das minhas tropas, para o Cáucaso, para o Azerbaijão, para conquistar o petróleo. E a outra parte, ó, deixa eu ampliar a imagem. E a outra parte desse exército vai proteger o povo que está indo para o Cáucaso. Eles vão seguir o curso do rio Volga. Então, de novo, uma parte, teoricamente, ia ter que descer para cá, para os campos de petróleo, e a outra parte do exército ia proteger essa parte, que ia seguir o rio Volga como referência. Olha só quem tá aqui bonitinho, isso é importante. Gente, vocês entenderam? É foda, tipo, é muito geográfico, mas vocês entenderam essa parte? Fala só um sim ou não, manda aí no chat qualquer um, e aí a gente continua. Aí eu passo pro próximo slide, que é o último slide da sala, tá bom? Eu acho que vai ser o último slide. Vocês entenderam? Beleza, então, vamos continuar. Que é meio... Eita, peraí, foi uma pergunta. Mas se estava frio em Moscou, por que estava para ir para o Cáucaso? Não sei falar isso. Bia, porque o Cáucaso está mais perto. Ô, Jeová, cadê? Mapa Mundi, foda-se. Por que que... Ih, não. Mapa Europa. Ô, Edu, vai no slide. Não, é ruim de lá. Ai, que saco. Enfim, ó, Bia, o Cáucaso está mais perto do Equador. Tudo bem? Então, tem mais incidência de sol. Então, não era o frio filha da puta que era na Sibéria, não era o frio filha da puta de Moscou. Tudo bem? Então, era isso. Você entendeu? Beleza, então, gente, vamos continuar. Bora lá. Ai, não vai Edu, dar eu pra só falar. não entendi o porquê que eles foram pro Cáucaso? Eles foram Por pro Azerbaijão. isso, eles foram para lá. Porque a Alemanha precisava de petróleo. E essa região tinha Não, muito eu petróleo. entendi, só que eu não entendi se eles foram. Os dois lugares é a mesma coisa? Isso, o Azerbaijão fica no Cáucaso, entendeu? É um país do Ah, Cáucaso, tá. beleza? É que eu falei Azerbaijão para ser preciso, mas é Cáucaso, Europa. Tudo bem? Então, o Hitler decide. E foi o próprio Hitler, viu, gente? Teve um monte de general para ele que falou que é uma má ideia, que não era para fazer isso, mas o próprio Hitler decidiu. Uma parte vai para o Cáucaso e a outra parte vai seguir o rio Volga, defendendo a primeira parte. E aí deu merda. E aí o eixo começou a perder, olha que incrível. Gente, eu mostrei para vocês, eu fechei o mapa? Eu não fechei o mapa, né? Eu não fui burro esse ponto. Não fechei o mapa, que orgulho. O avanço alemão no Volga foi barrado na grande batalha de Stalingrado. Gente, ó, vocês estão vendo aqui, esse é o rio Volga. Aqui é onde está Stalingrado, onde foi travada a mais violenta, brutal, sanguinária batalha da Segunda Guerra Mundial. Stalingrado foi a primeira grande derrota do eixo. Foi a primeira vez que o exército alemão se fudeu e se fudeu com gosto. Foi essa batalha que quebrou aquela ideia de invencibilidade que o eixo tinha tido até então. Porque o eixo, gente, estava se dando muito bem. Tinha dominado quase toda a Europa, a Inglaterra estava fodida, estava no África Corps, então estava todo mundo, caralho, esses caras são imparáveis, esses caras são invencíveis. Stalingrado mostrou para o mundo, falou, ô caralho, que eles são invencíveis, aqui para vocês. Stalingrado é emblemática, gente. É uma filme, série, uma caralhada de coisa aborda ela. Então eu não vou me aprofundar muito. Até porque a gente não tem tempo. Mas enfim. Perder Stalingrado pros soviéticos significava perder a guerra. Por quê? Porque eles não iam conseguir resistir. Se a Alemanha chegasse no Cáucaso, se a Alemanha conseguisse os campos de petróleo, ela ia conseguir se reestruturar e ia retomar o avanço para Moscou. Retomando o avanço para Moscou, a capital ia ser perdida, e aí fudeu. A União Soviética ia perder a guerra. Mais do que isso, gente, Stalingrado
cidade de Stalin em russo, Grada, cidade, Stalin, Stalin. A cidade levava um nome do Stalin. Era uma coisa muito importante, é muito impactante. Stalingrado era uma grande figura do governo. Você derrotar Stalingrado era também derrotar o próprio Stalin, era derrotar o regime soviético. Então, os soldados que lutaram em Stalingrado, as frentes russas, elas não estavam só lutando para defender uma cidade, elas estavam lutando pela posição de perder a guerra. Se elas não ganhar, se as tropas russas não defendessem Stalingrado, elas iam perder a guerra. Mais do que isso, eles também estavam defendendo o seu próprio governo. Eles estavam defendendo a imagem de Stalin. Por outro lado, para a Alemanha, perder Stalingrado também era perder a guerra. Porque se eles perdessem Stalingrado, se os germânicos perdessem Stalingrado, essa retaguarda, esse exército que estava defendendo o povo que estava indo para o Cáucaso, ia ter que bater em retirada. E tendo que bater em retirada, esse primeiro destacamento que estava indo para os campos petrolíferos não ia conseguir chegar lá. Então a Alemanha não ia conseguir petróleo. Sem petróleo, sem produção. Sem produção, sem armamento, sem guerra. Perder Stalingrado também era perder a guerra para a Alemanha. Era uma situação de vida ou morte. Então, essa cidadezinha aqui, por causa dessa natureza, o povo, alemães e russos, lutaram com desespero. Cada centímetro daquela cidade importava. Cada prédio, cada rua. Foi literalmente uma coisa de guerrilha, gente. E muita gente morreu. Estimam-se que mais de 1 milhão de pessoas, entre soldados e entre civis, tenham morrido apenas em Stalingrado. Foi uma coisa inacreditável. Foi de longe, ó, gente, sem clubismo aqui, foi a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial. Stalingrado, sem dúvida nenhuma. Consenso entre historiadores. Tudo bem? Essa foi a primeira grande derrota do eixo. Foi na Europa. Só que teve outra grande derrota que o eixo teve lá pro lado do Japão, lá pro lado do Pacífico. No outro lado do mundo, a única potência que lutava contra o Japão ativamente era os Estados Unidos. Por quê? Porque a Inglaterra estava se fudendo. Não ia conseguir mandar tropa para lá, porque nem estava conseguindo defender a própria casa. França não existia mais. E a União Soviética estava tentando ao máximo segurar os alemães. Então, por motivos óbvios, o único país que estava conseguindo lutar contra o Japão eram os Estados Unidos, que conseguiram reestruturar sua marinha depois do atentado de Pearl Harbor, ok? Só que até então, o Japão estava tentando lá avançar, Quando que o expansionismo japonês para? Quando que ele é derrotado? Na famosa Batalha de Midway. Gente, lá vou eu procurar mapa de novo, eu sou muito burro, puta merda. Midway, mapa. Gente, a Batalha de Midway... Ai, meu Deus, esse mapa tá muito... Mas vai ser esse mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ampliar ele no Pinterest. Vamos, amiguinho, por favor. Não demore, a aula tá acabando, tá todo mundo de saco cheio desse troço. Enfim, gente. Midway tem esse nome criativo, né? Midway, meio do caminho, porque ficava entre os Estados Unidos e entre o Japão. Entre o Japão, não. E entre a China, tudo bem? Aqui aconteceu a maior batalha naval da Segunda Guerra Mundial. A marinha japonesa, literalmente quase toda a marinha japonesa, sei lá, acho que 4 porta-aviões, um monte de encouraçado e os caralho, enfrentou a marinha dos Estados Unidos. Eu não vou conseguir dar detalhes para vocês da Batalha de Midway, porque é complexo, é difícil, teve um puta de um bagulho de contra-espionagem aí e tudo mais, mas eu vou recomendar um vídeo para vocês, como sempre, do Nerdologia, porque eu não sou cult, eu não defendo cult, então taquem lá, Batalha de Midway e Nerdologia, é um vídeo muito bom, vocês vão entender certinho. O que vocês precisam saber é que nessa batalha, Japão tomou no cu, irmão, perdeu a marinha dele. Todo o avanço japonês, expansionista, maluco que eles tiveram, foi barrado na Batalha de Midway, onde a frota estadunidense teve uma grande vitória contra a japonesa, que foi quase toda destruída. Eles perderam 4 dos 5 porta-aviões que eles tinham, se eu não me engano, tudo bem? Então foi um bagulho assim, Midway foi foda. Então vamos lá.
Alemães, eixo, perdeu em Stalingrado. Eixo, perdeu em Midway. E o eixo, por fim, perdeu na África. Depois que os Estados Unidos entram na guerra, os Estados Unidos, em conjunto com a Inglaterra, fazem um puta de um plano de desembarque na África. Então, em maio de 1953, após um desembarque massivo de tropas anglo-americanas no continente africano, o Afrika Korps, aquela divisão do exército alemão na África, foi empurrado para trás, foi rechaçado e foi derrotado. Então agora, meus queridos, agora a guerra começa a virar. A Alemanha perdeu em Stalingrado, Japão perdeu em Midway e eles perderam na África. Então, a terceira e última fase da guerra, que a gente vai ver na próxima aula, que é chamada da vitória dos aliados, que vai de 43 até 45, é quando os aliados viram o jogo e começam a realmente bater forte no eixo. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Vou parar de gravar a aula. Agora, peraí.